Olá, bem-vindo ao Euronews Noite, no dia em que Theresa May apresentou a demissão de primeira-ministra britânica. Depois dos britânicos terem ido ontem votar para as eleições europeias, Theresa May demitiu-se hoje por não ter conseguido concretizar o Brexit. Milhares de pessoas saíram às ruas para exigir mais ação dos políticos na luta contra as alterações climáticas. O Parlamento espanhol suspendeu os 4 deputados independentistas catalães que tomaram posse, mas estão em prisão preventiva. E no fecho deste jornal vamos conhecer a opinião de António Zambujo sobre a campanha para as europeias e ouvir em exclusivo a homenagem do cantor a Chico Buarque. Foi em lágrimas que a Primeira-Ministra do Reino Unido anunciou hoje que desiste de tentar levar o Brexit a bom porto. Theresa May anunciou a demissão para daqui a 2 semanas, mas esta saída por si só não resolve grande coisa. Na impossibilidade do Brexit, os britânicos têm para já o Megxit. Como toda a imprensa britânica anunciava há alguns dias, a Primeira-Ministra anunciou a demissão com efeito a partir de 7 de junho. Uma dama que chegou de ferro e saiu de barro, sem o dever cumprido. É e será sempre um profundo pesar para mim o não ter sido capaz de concretizar o Brexit. Em breve deixarei o cargo, mas foi a honra da minha vida ter sido a segunda Primeira-Ministra e certamente não a última. Faço sem má vontade, mas com enorme e duradoura gratidão por ter tido a oportunidade de servir o país que amo. A emoção de May não comove Jeremy Corbyn. O líder trabalhista afirmou de imediato: queremos evitar o Brexit sem acordo. Faremos tudo no Parlamento para evitar o Brexit sem acordo, mas a verdade é que o novo líder conservador não vai resolver o problema. Tem de haver outra oportunidade para o povo deste país decidir quem quer que seja o seu governo. Boris Johnson, dado como potencial sucessor de May, reagiu num tweet agradecendo o estoico serviço da Primeira-Ministra ao país e fazendo apelo à União para se alcançar o Brexit. Michel Barnier, o negociador europeu, também manifestou respeito pelo desempenho de May e pela sua determinação na espinhosa missão da Primeira-Ministra do Brexit. A verdade é que a saída de Theresa May por si só não resolve a questão e muita tinta há de correr ainda até que a bandeira do Reino Unido seja arriada das instituições europeias. Theresa May liderou o governo britânico durante quase 3 anos e sempre com a sombra do Brexit a pairar no número 10 de Downing Street. Assume a chefia do governo britânico a 13 de julho de 2016, na sequência da demissão de David Cameron após a inesperada vitória do sim à saída da União Europeia, num referendo ainda hoje envolto em polémica pela informação falsa que intoxicou parte da população do Reino Unido. Mas Theresa May queria ser mais do que a primeira-ministra do Brexit e na tomada de posse sonhou criar um novo e ousado papel para o Reino Unido do mundo e fazer da Grã-Bretanha um país que não trabalha para poucos privilegiados, mas sim para cada um dos britânicos. Em janeiro de 2017, May anuncia que o Reino Unido irá sair do mercado único europeu e da União Aduaneira para assinar novos tratados comerciais, que deixará de estar sob jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça e promete reduzir a imigração. Num discurso afirma não esperar um fracasso, mas antes um sucesso nas negociações, porque o país é uma grande nação global, com tanto a oferecer à Europa e muito a oferecer ao mundo. No mês seguinte, para surpresa de todos, Theresa May convoca eleições antecipadas, mas o tiro sai-lhe pela culatra. Depois de uma campanha que deixou marcas e foi interrompida por atentados em Manchester e Londres, os conservadores perdem a magra maioria que tinham no Parlamento. No final do verão, a situação agrava-se, com May a ser colocada em causa por causa de um discurso numa conferência do partido que se tornou viral. The deficit is back to pre-crisis levels. May engasgou-se, tossiu
mas resistiu e as negociações com Bruxelas foram andando a passo de caracol, com avanços e recuos, até finalmente se chegar a uma minuta do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia em novembro de 2018. Agora era preciso que o acordo fosse aprovado na Câmara dos Comuns. Em dezembro, May é obrigada a retirar o diploma de votação por saber que este iria ser chumbado e ainda enfrenta uma moção de censura promovida pelo partido que dirige. Sobrevive, mas as humilhações só tinham começado. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. Janeiro. May sofre a maior derrota de sempre de um governo do Reino Unido. 202 votos a favor e 432 contra o acordo de saída da União Europeia. May não desiste e insiste com mais 2 tentativas para fazer passar o acordo. Mas nem a promessa de se demitir em caso de aprovação consegue convencer um número suficiente de deputados. Com a data limite para a saída, 29 de março, a aproximar-se a passos largos, May pede um adiamento curto para evitar uma saída caótica de um reino, entretanto desunido. Depois provoca a ira na sua bancada ao voltar-se para a oposição, mas as conversas com o líder trabalhista Jeremy Corbyn terminam sem qualquer compromisso. Independentemente do que ainda venha a acontecer, Theresa May será seguramente lembrada por um estilo de liderança mais desajeitado do que os passos de dança que ensaiou. Os mais críticos dizem que passou muito do mandato focado em tentar cumprir o Brexit, sonhando poder ainda unir a família conservadora e um país hoje muito cansado de todo este processo que parece interminável. O facto é que, apesar de todos os esforços, dificilmente escapará ao epíteto de Primeira-Ministra do Brexit. Os europeus continuam a escolher os próximos eurodeputados. Depois de ontem Reino Unido e Holanda terem votado, hoje foi a vez da Irlanda e República Checa irem às urnas. Corrupção, migrações, populismos e fake news são alguns dos temas que mais preocupam os cidadãos. No domingo à noite veremos se o sentimento dos europeus é mais de descrença ou de esperança. O sentimento é comum por toda a Europa. Frustração e raiva pelas desigualdades e pelas medidas de austeridade, preocupações com a migração, corrupção e uma enorme desilusão com a atitude dos governantes. Queremos viver livres com o nosso direito de podermos desfrutar do fruto do nosso trabalho. O movimento dos coletes amarelos em França nos últimos 6 meses é o que melhor espelha o estado de espírito da maioria dos trabalhadores europeus, mas são os números do desemprego e dos rendimentos que relatam com mais objetividade a situação. A austeridade enviou milhares para o desemprego, solicitando mais trabalho aos que guardaram os empregos, com perda constante nos rendimentos para quase metade dos europeus. Há muita incerteza em relação ao futuro. Há muitas pessoas que temem que as coisas estejam potencialmente a caminhar na direção errada ou estejam já no caminho errado. Há muitas inseguranças socioeconómicas das pessoas no presente e também em relação ao futuro, e inseguranças relativamente às questões de identidade e questões culturais. Em grande medida porque a Europa não mostrou capacidade de liderança na gestão da crise, os movimentos migratórios para a Europa desde 2015 fizeram soar os alarmes populistas e nascer arame farpado nas fronteiras. A Hungria é um bom exemplo. Não quero que os estrangeiros entrem aqui, não quero que os migrantes vivam aqui, quero viver em paz neste país europeu. Penso que a migração é importante, mas em certa medida está a ser demasiado falada. Devemos abordar questões completamente diferentes, como as alterações climáticas ou o nível de vida na Hungria. A migração, que tem atingido particularmente a Itália, a Grécia e a Espanha, terá sido a gota que fez transbordar o copo onde os europeus se sentiam comprimidos por muitas outras questões. A corrupção, que graça nas élites políticas com múltiplos exemplos de leste a ocidente, a promiscuidade entre a política e a economia, a ascensão dos populismos, o temor alimentado pelas fake news, são os principais ingredientes com que os líderes europeus que forem eleitos terão que lidar. O pior é que a maioria dos eleitores, que é chamada às urnas neste domingo, tem poucas esperanças de que os senhores que se seguem saibam fazer melhor, até porque, na essência, são os mesmos. O desencanto com a classe política atinge vários quadrantes da sociedade. António Zambujo é um dos mais conceituados músicos portugueses da atualidade e falou connosco sobre a campanha para estas eleições europeias
para lembrar que o exemplo tem de vir de cima. 90% dos portugueses associam a União Europeia exclusivamente aos subsídios. E depois a própria União Europeia também se afasta um bocadinho das resoluções. Por exemplo, uma União Europeia que quisesse ser forte não permitia, por exemplo, que acontecesse em Portugal o que acontece, não é? Nós sermos o país da Europa onde o ordenado é o mais baixo de todos, onde pagamos os impostos mais altos, estou a generalizar, eventualmente, onde pagamos os combustíveis mais caros, onde pagamos a eletricidade mais cara. Eu acho que uma União Europeia que quisesse ser credível não permitiria que isto acontecesse. Uma das coisas importantes era acabar com a forma como são vistos os partidos políticos. Eu sinto que os partidos políticos são geridos como grupos de interesses que fazem panelinhas, que tem um género de uma máfia que depois ajudam uns aos outros. É uma coisa que não é de todo transparente. Outro dos temas que mais preocupa os europeus e os cidadãos do mundo em geral é a luta contra o aquecimento global do planeta. Cerca de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo saiu hoje às ruas para exigir mais ação dos políticos. Milhares de jovens ativistas na Austrália e na Nova Zelândia deram início ao Sexta-feira pelo Futuro. O protesto global é exigir medidas urgentes dos governos e dos empresários para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e para combater as alterações climáticas. Em todo o mundo, mais de 1.600.000 estudantes, em mais de 1.600 cidades de 119 países, faltaram às aulas e saíram às ruas e marcharam a favor do ambiente. Penso mesmo que temos de fazer a diferença e estou mesmo preocupada com o rumo que estamos a tomar. É preciso fazer uma mudança, é por isso que estou aqui. Quero mesmo fazer alguma coisa. Em Estocolmo, milhares de jovens marcharam contra a passividade das gerações governantes em relação às alterações climáticas. O protesto na capital sueca foi liderado pela ativista Greta Thunberg. A passividade das gerações mais velhas em relação à crise climática será provavelmente vista no futuro como a pior traição de todas. Na cidade francesa de Cannes, um pequeno grupo de jovens organizou um protesto exigindo do governo de Emmanuel Macron mais medidas contra as alterações climáticas. Os protestos estenderam-se a outros países da Europa. Na Alemanha, mais de 10.000 jovens marcharam nas ruas de Berlim, Colónia e Hamburgo. Em Itália, milhares de estudantes aderiram ao protesto global, Sexta-feira pelo Futuro, nas cidades de Roma e Milão. Em Portugal, a iniciativa pela proteção do meio ambiente voltou a juntar milhares de jovens em 34 cidades do país. Tomaram posse esta semana, mas por agora não vão exercer os cargos. O Parlamento espanhol suspendeu o senador e os 4 deputados independentistas catalães que estão em prisão preventiva. Uma decisão que pode ter implicações na votação para a investidura do novo governo. O Congresso espanhol decidiu suspender os 4 deputados catalães que foram eleitos na última eleição legislativa, mesmo estando detidos. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull e Jordi Sánchez e mais um senador que estão presos preventivamente tinham saído por algumas horas da prisão na terça-feira para assumirem o mandato durante a sessão inaugural do Parlamento. Os 4 deputados estão a ser julgados pelo papel desempenhado no processo independentista da Catalunha em 2017. A presidente do Congresso, Meritxell Batet, explicou que a decisão foi tomada após uma série de consultas com os peritos do Congresso e com o Tribunal Constitucional. Esta semana ficou marcada pela atribuição do prémio Camões a Chico Buarque. António Zambujo tem uma ligação especial com o cantor brasileiro e admitiu à Euronews ter ficado bastante feliz com a notícia. Dedicou-lhe mesmo uma música no espetáculo que deu ontem em Lyon. Acho que é justíssimo. Acho que já na altura, quando foi entregue o prémio Nobel ao Dylan, muita gente, inclusivamente eu, disse que se alguém que tivesse mais ou menos com as mesmas características do Dylan, ou muito melhores, na minha opinião, pudesse receber um prémio Nobel, a primeira pessoa que me vinha à cabeça era o Chico. E então fiquei muito feliz por este reconhecimento, não só da sua obra enquanto autor, enquanto ele acho que ele costuma dizer que não são poemas, eu acho que são, e a obra literária também, os romances, que enquanto romancista também,
Eu conheço só 3, conheço o Budapeste, o Leite Derramado e o meu irmão alemão. Mas acho que é um prémio inteiramente justo e fico muito, muito, muito feliz por ele. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Para lá desse quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim? E é com a música de Chico Buarque, na voz inconfundível de António Zambujo, que fechamos hoje o Euronews Noite. Obrigado pela companhia. Tenham um bom fim de semana.